Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, em todos os nossos ambientes, neste nosso planeta de redenção. É um momento muito especial em que vamos, com toda a nossa emoção, falarmos um pouquinho, praticamente uma gota, quem sabe menos ainda, sobre a vida de Jesus, o divino amigo, o Cristo de Deus. Neste mês de Natal, o Natal em que nós estamos em uma situação atípica com a Covid-19, nossa corona, essa novidade que nos apareceu no nosso mundo, que com certeza foi para nos propiciar momentos de reflexões acerca da nossa vida, da nossa existência, o que estamos fazendo neste palco de nossas experiências. Então, um Natal diferente, pleno de apreensões, mas ainda assim é Natal, é nascimento de Jesus, o nosso Redentor, aquele que veio para nos esclarecer e consolar através dos esclarecimentos. Então, que a paz esteja em nós. Nós vamos iniciar com uma mensagem da querida mentora que nós aprendemos a amar, Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, psicografia do nosso irmãozinho Divaldo Franco. Então a mensagem é do número 87. Diz assim: o conselho somente terá valor se estiveres disposto a segui-lo. Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais experiente, mais bem equipada, pedindo-lhe ajuda e orientação. Todavia, não leves a tua própria opinião tentando prová-la verdadeira. Ouve com cuidado, reflexiona e depois toma a decisão que te pareça mais acertada. Por outro lado, não faças ouvidos moucos às orientações e conselhos que te deem ou que busques. Examina tudo e retém o que é bom. Ensina o apóstolo em nome do bem. Graças a Deus. E aí nossa prece será também em homenagem à querida mentora espiritual, que é a nossa Alta de Souza. Vamos juntos acompanhar a prece de Alta de Souza. Ela nos diz assim: estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe excelsa, Mãe de anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes da alegria. Alta de Souza.
E assim nós vamos iniciar os nossos comentários, que na verdade não serão nossos comentários, mas sim nós nos valemos neste dia do nosso querido Emmanuel, para nos lembrar a vinda de Jesus até nós, por que Jesus veio até nós. Jesus teve, segundo Emmanuel, 3 momentos muito especiais até chegar até nós. Foram 3 períodos em que ele se reuniu com os mensageiros siderais da mesma categoria que ele, puros espíritos, para virem à nossa terra nessa transformação daqueles materiais todos que foram retirados do sol por ordem do nosso Pai, do nosso Criador. São engenheiros siderais que com Jesus construíram o nosso planeta. Então foram 2 momentos de reunião, mas nós vamos lembrar aqui o terceiro momento. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela 3ª vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. É bem a propósito desse momento que nós estamos passando com a Covid, em que nós estamos num tumulto terrível, dá a impressão de que a humanidade está transtornada na sua maioria, porque não sabemos como muitos estão se comportando, para onde irão, o que estão pensando, se estão assim com ideias de que a vida é só até essa semana, até hoje, ou até amanhã. É uma loucura generalizada. Dá a impressão de que todos aqueles conhecimentos religiosos que todos nós aprendemos, a não ser os ateus, não valeram de nada, porque a corrida material é imensa, é uma verdadeira loucura. Então, Jesus se preparou para vir, porque naquela época também da vinda de Jesus, da descida de Jesus até nós, também o mundo se encontrava cheio de conquistas, de guerras, tumultos também generalizados. Então foi preciso que Jesus viesse até nós, para nos auxiliar, trazendo assim o Evangelho do Pai, para que, através do exemplo, pudéssemos compreender, ou melhor, pudéssemos ter a certeza que é possível conquistar virtudes, mesmo dentro do tumulto de nossas almas. Então, nas vésperas do Senhor, as forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos.
O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A Terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceriam o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Graças a Deus. Aí dali, então, já teve início, após as declarações do anjo, né, que veio falar a Maria, anunciando a chegada do Redentor da humanidade. Tudo foi preparado a fim de que o nascimento de Jesus acontecesse, essa vinda do celeste governador até nós. Então, lá naquele recanto em Belém, onde já não havia mais lugar algum onde pudesse abrigar Maria e José, a fim de que o nascimento acontecesse, porque já eram dias já previstos por eles para esse nascimento, estavam distantes de suas casas. Então, foi colocado um local onde havia alguns animais, um recantozinho que era o único abrigo que poderiam oferecer a Maria naquele momento. E aí foi preparado a manjedoura, e logo após veio o nascimento de Jesus. Aí nos diz assim, neste nosso livro ainda, com os relatos de Emmanuel: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. Aí a gente dá uma paradinha aqui para poder relembrar os fenômenos mediúnicos, que foi aquela revelação que Maria recebeu dos anjos, que ela seria mãe do governador
do nosso planeta. Muitos duvidaram disso. Como é que seria este nascimento? Esquecendo-se de que existe um planejamento, cujo planejamento nós não temos condições, devido à nossa pequenez, de analisar, de avaliar os desígnios de Deus, os desígnios do alto. Parece até uma brincadeira o homem ter esta pretensão de querer penetrar nesses desígnios. Como seria isso? Como seria feito? Então, Maria foi muitas vezes, depois do nascimento de Jesus, humilhada, sim, humilhada, vulgarizada pelo que ela revelava sobre o nascimento do seu Jesus. Vamos seguir em frente. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, nós estamos percebendo que Jesus já nos deu um grande ensinamento com a vinda dele. Ele não veio sozinho. Poderia fazer? Poderia, mas era necessário este ensinamento, em que todos nós necessitamos uns dos outros como apoio para a nossa jornada evolutiva. Então, já nos espaços siderais, já foram designados muitos e muitos os contribuintes para a vinda, para colaborarem com essa tarefa de Jesus, de nos trazer o Evangelho do Pai, de disseminar pela terra toda os conhecimentos que hão de trazer luzes para a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Por isso já vieram todos esses companheiros, já designados, já sumamente anteriormente preparados para estarem juntos com Jesus. Aí nós lembramos também que quando Jesus iniciou o messianato, ele já com seus 30 anos, que era por lei permitido que o cidadão pudesse trazer a palavra ao público. Então Jesus, permanecendo sempre fiel às leis, não mudou leis, ele só veio a fazer a tarefa dele realmente constituída depois desses 30 anos. Então Jesus vai em busca dos seus discípulos, sempre nos ensinando que não é possível que possamos construir algo sem auxílio de outros companheiros. Não se constrói nada, absolutamente nada, sozinhos. Então Jesus também veio e fez a sua escolha para os seus companheiros, como João, que seria mais tarde evangelista, Tadeu, Pedro, André, Tiago menor, Tiago maior, Filipe, Levi, Judas também, e outros companheiros que foram chegando, mas os 12 foram certos para trazerem, dar continuidade aos ensinamentos de Jesus, disseminando o Evangelho no mundo. E aí nós vimos também, nesses trabalhos de Jesus,
ele dando os exemplos de benefício para a humanidade. Ele teria que fazer com que a humanidade despertasse para uma outra realidade, saísse daquele marasmo que era as suas lutas, a materialidade, a conquista, né, dos bens materiais, o dinheiro, a qualquer preço, a qualquer custo. E ele então foi atendendo a uma população, especialmente e principalmente a população mais carente, mais pobre, os enfermos, os obsediados. Olha quantos e quantos obsessores obsessores, vejam bem, foram amparados por Jesus, não somente os obsediados. Jesus amparava os obsediados, mas esclarecia os obsessores, porque todos nós somos filhos de Deus e todos teremos a oportunidade, por mais vil que tenha sido uma criatura, o pior dos criminosos, somos filhos de Deus. Então ninguém ficará desamparado desse amor de Jesus. Nós lembramos também, nessas passagens de Jesus, quantos e quantos irmãos se converteram, quantas mulheres decaídas, quantos homens pervertidos, quantas enfermidades, assim como na época que se chamava, né, a lepra, era a lepra do corpo e a lepra da alma também. Muitos irmãos foram beneficiados com a presença de Jesus. A gente lembra de Zaqueu, a gente lembra de Maria de Magdala, sim. A gente lembra de Joana de Cusa. Enfim, muitos e muitos irmãos foram beneficiados. As histórias são muito grandes acerca das passagens de Jesus aqui no mundo, no nosso planeta. E nós separamos uma delas para a gente poder falar um pouquinho sobre como um irmão ou uma irmã foi amparada por Jesus. Aí nós lembramos daquele fato que ocorreu na praça pública. Todos devem lembrar, porque foi muito comentado. Porém, essa passagem, ela nos deixa, assim, a muitos dúvidas, porque algumas pessoas, até em palestra mesmo, confundem os dois momentos, como se fosse um momento apenas, um só momento. Vamos dar o exemplo. Falamos de Maria de Magdala, como foi a sua vida, como foi a sua decisão de deixar aqueles vícios que ela possuía após uma conversa com Jesus e a sua redenção. Todos sabem que houve esta passagem, mas houve uma outra passagem que era aquele momento do apedrejamento, da lapidação da mulher adúltera. São momentos diferentes e que algumas pessoas confundem como se fosse um momento só, como se fosse esse momento de Maria de Magdala fosse o momento desta mulher que seria apedrejada. Não foi um momento diferente. Então, nós vamos para ser mais assim fiéis ao acontecimento desse encontro de reparação ditado aqui pela nossa querida Amélia Rodrigues, Espírito Amélia Rodrigues, essa baiana que trabalhou muito lá no Salvador
como diz o nosso Divaldo, e foi para a espiritualidade ali com uma grande repórter, que também ela nos trouxe esta passagem com uma outra roupagem da passagem que Humberto de Campos, que também é um grande repórter da espiritualidade, nos trouxe no livro A Boa Nova. Ele viu por um perfil. A nossa querida Amélia Rodrigues viu por um outro perfil, analisou de uma outra forma, mas com o mesmo conteúdo. Só que a passagem é tão abrangente que outros repórteres poderão também ver por outros ângulos esta passagem. Então, são aprendizados valiosíssimos para todos nós. Vamos ver como Amélia nos conta esta passagem. Ela nos diz assim: encontro de reparação. Está no livro Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Franco. O diálogo na praça ensolarada, no qual a mulher adúltera foi compreendida por Jesus, tornou-se um esperado escândalo. Surpreendentemente, o mestre não censurou o delito, recomendando a lapidação da equivocada, nem a liberou de responsabilidade, considerando-a inocente. Reportou-se, isto sim, à leviandade dos acusadores, que se encontravam incursos no mesmo crime. Tal atitude havia desconcertado os intrigantes e vingadores gratuitos, que se rebelavam contra a terrível chaga do organismo social, que é o adultério, esquecidos de que, ao lado da caída, vejam bem, ao lado da caída encontrava-se o comparsa, que tombara no mesmo erro. Ela não cometeu o erro do adultério sozinha, teve um companheiro para isso. Passada a surpresa e debandada a multidão sedenta de sangue, e porque a sós com a infortunada, o Senhor Jesus recomendou-lhe que não voltasse a pecar, a fim de que não lhe acontecesse mal pior, conforme era habitual. Naquela noite, no entanto, quando o episódio esmaecia, inclusive entre os discípulos, a mulher, cedida a imprimir novo rumo à existência, procurou o amigo divino na residência que o acolhia, demonstrando no constrangimento que exteriorizava todo o drama e sofrimento maceradores. Solicitou e conseguiu uma entrevista com aquele, graças a cuja interferência tivera a vida poupada. A entrevista com Jesus. Compreendendo a angústia que a apunhalava, o Senhor ensejou-lhe o início da conversa de edificação, saudando-a com carinho e sem afetação. Ela disse: rogo perdão por vir perturbar-vos a paz. A verdadeira paz, retrucou-lhe calmo, é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever, que nada perturba. Fala tranquila e te ouvirei. Sinto-me aturdida, sem saber que rumo dar à minha existência. Presta atenção. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou meus passos como lobo voraz ante a presa invigilante.
Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me de concupiscência e, ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir nem como agir. Peço-vos, Senhor, um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança a fim de prosseguir. Jesus penetrou naquela alma ansiosa e sofrida, nela encontrando as dores da humanidade através dos tempos, e considerou bondoso. A paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Não são de importância o que os outros pensam de nós, e a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é vital, e somente quando o homem se reintegra no conceito da ordem, do bem, é que pode fluir de tranquilidade. Vou repetir. O problema íntimo é vital, e somente quando o homem se reintegra no conceito da ordem do bem é que pode fluir de tranquilidade. Arma-te de humildade e confia no amanhã. A memória do povo é fraca e passa rápida em relação às virtudes do próximo. Todavia, é firme, clara e duradoura de referência às faltas alheias, sempre recortadas com o ácido da acusação e os acepipes da malícia. O exemplo decorrente do arrependimento se transforma na defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, ante si mesmo e a sociedade, o engano perpetrado. Palavras de Jesus, queridos. E ela lhe pergunta: para onde irei agora, vencida? E aí Jesus responde uma passagem que ele sempre nos lembrava. As aves dos céus têm ninho, as serpentes e feras os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde se agasalhar, vivendo sob a abóbora estrelada e avançando na direção do infinito. Ele falando dele mesmo. Assim, querida irmã, busca a oportunidade de reparação e adapta-te à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado ao arrojar fora o hoje. A negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumisses compromisso infeliz semelhante. E porque ele é doente também, vivendo no organismo comunitário, alienado do amor, não tem condições de distender-te a mão amiga.
quando dele necessitas, e conforme de ti, no futuro igualmente dependerá. Lei de causa e efeito. A vida é feita de permutas que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso faz-se mais difícil. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porque, ou porquanto, todo aquele que se levanta da queda encontra apoio na fé e na luta para afirmar-se. O Pai Criador não desampara filho algum e vela devotado por todos. Ela pergunta: permite-me seguir-vos na minha pequenez e dai-me a vossa bênção. Jesus envolveu a sofredora em uma onda de ternura ímpar e erguendo-a, pois que, comovida, se lhe prosternara aos pés, e concluiu: vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vais, eu estarei contigo, e a luz da verdade no achorte do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. No céu silencioso, a sinfonia dos astros espalhava luz cintilante, apontando o futuro. 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde de aspecto e rica de amor recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Uma mulher que traía na face desgastada vestígios de grande beleza em decadência, reunia ali os infelizes, limpava-lhes as chagas e falava-lhes de Jesus. Tornara-se, por isso, querida e respeitada por todos. Deu um outro rumo à existência. Com o esclarecimento de Jesus, a consolação vem. Num cair de tarde amena, chegou trazido, por mãos piedosas, um homem enxagado, em extrema penúria, quase morto, sob o fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo caldo reconfortante das mãos da caridade. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com unção e carinho pela desconhecida benfeitora. Emocionado e quase sem vitalidade, indagou interessado: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E vós o conhecestes para terdes a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci oportunamente quando a mim ele salvou. Também eu tive a honra de o conhecer, respondeu o moribundo, quase sem forças, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado.
Que vos fez ele para que fugisses magoado assim, meu irmão? Ah, salvou a minha mulher, que adulterara contra mim, e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo, então. Abandonei a companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados anos, e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo, e aqui estou. Embargada pelas emoções em desenfreio, naquele momento, a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre, um decênio antes, 10 anos antes. Reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem buscar. Agora, irmão, durma em paz enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Graças a Deus. É a vida, meus irmãos. É a vida nos trazendo grandes e grandes oportunidades para a reparação dos males. Aquele em que foi e que seria condenado e aquele que condenou. Ambos vão ter todas as oportunidades nas existências, nesta mesma existência ou em outras existências, para se reconciliarem, para repararem todo mal causado a si mesmo, que a gente só causa mal a nós mesmos, ninguém faz mal para o outro. Existe também uma frase que nós costumamos empregar nas nossas reuniões mediúnicas, até serve de grande consolo para todos nós, é dizer para o irmão que não existe vítima inocente. E se procurarmos no fundo de nossas consciências, que onde fica tudo muito gravado, nós veremos que muitas vezes, ou sempre, nós damos o primeiro passo para uma desdita. E aí falamos de Jesus, Jesus maravilhoso, que é tanta emoção que nossa voz fica trêmula ao pronunciar este nome deste nosso Salvador, que é Jesus. Ele salva porque esclarece. Quando ele nos enviou o Consolador, que havia prometido, nós recebemos todos os esclarecimentos que ele não pôde nos dar na ocasião. E esses esclarecimentos têm nos trazido grandes consolações, grandes advertências, grandes oportunidades, a fim de que possamos, quando quisermos, retornar ao nosso caminho. Nesta caminhada que nos foi preparada, nos foi permitida pelo nosso Pai, o nosso Criador, que é Criador de tudo e de todas as coisas, que nos deu a vida, para que sejamos felizes, para que participamos deste imenso universo, já como herdeiros dele que somos, nós poderemos conhecer de perto as galáxias, os planetas, as luas, os sóis, as estrelas. Que maravilha que é a vida! Nós só temos que agradecer a Deus e agradecer a Jesus por ter nos trazido a grande revelação.
quando Jesus veio até nós, claro que ele não poderia ter vindo sozinho. O sistema era vir através da maternidade, chegarmos à Terra através de uma reencarnação ou de uma encarnação, através da maternidade. Então, foi escolhida nos espaços siderais altíssimos alguém que poderia ou que tivesse o ventre especial, adequado para suportar tanta luz, tanta beleza de ser. E este ser se chama Jesus. E foi escolhida uma mulher nesse espaço sideral, elevadíssima, porque teria que ser assim, não é qualquer ventre que poderia receber, porque iria explodir com tanta luz, com tanta força. Foi escolhida uma mulher chamada Maria. Logicamente teria, ou tem várias e várias traduções para esse nome não importa. É Maria. Maria, que depois nós conhecemos como a Santíssima, após o desencarne de Jesus. Então Maria veio com toda a sua ternura, recebeu Jesus, o grande mensageiro do Evangelho do Pai. Recebeu, acompanhou desde o seu nascimento, quando ela deu aquele primeiro beijo ao nascer o seu Jesus já tão esperado. Seguiu com ele como menino, como jovem, como carpinteiro que ele foi, aprendeu a profissão de José e tornou-se o carpinteiro de Nazaré. Maria segue até o momento do messianato, propriamente dito, de Jesus, em que foi ali nas bodas de Caná, um casamento. Nós conhecemos este fato e segue Maria, acompanhando Jesus, até chegar no Calvário, do nascimento ao Calvário, nascimento com aquela felicidade, aquele encontro maravilhoso daqueles dois espíritos para trabalharem em nome desta humanidade, do nosso planeta Terra. Dali seguiu Maria para a construção do próprio Evangelho, ao contar os acontecimentos, a relatar os acontecimentos sucedidos desde o nascimento de Jesus, a todos aqueles que a procuravam lá em Éfeso. Com o desencarne de Maria, a Santíssima, Maria seguiu para a pátria espiritual. Na pátria espiritual, ao contrário de muitos e muitos que pensam que eu vou para o céu e vou ficar lá sentado, tocando uma harpa, ouvindo as músicas com Deus, numa situação indolente, sem nada fazer. Pelo contrário, aqueles espíritos que já conquistaram o seu galardão na espiritualidade, eles vão para a pátria espiritual, para o mundo espiritual, para servir em nome de Deus. São co-criadores com o Pai. E ali Maria, em nome de Jesus, construiu um hospital
construiu esse hospital para amparar quem, meus irmãos? Os suicidas. Os suicidas. E o primeiro suicida a ser amparado nesse hospital, Maria de Nazaré, foi o nosso irmão Judas. Foi Judas. E Maria, ela não somente a Judas, mas a todos aqueles que cometeram o suicídio, ela levou o amparo aos irmãos. E até hoje, quando nós vamos fazer os nossos trabalhos na casa espírita, nós nos recordamos de Maria, a mãe de Jesus, e pedimos a ela em favor dos nossos irmãos que cometeram suicídio. Então, inesquecível neste dia é nós não lembrarmos desta criatura que é mãe de todos nós. Nós a abraçamos como mãe de todos deste universo. Aí recordando Maria, nesse momento em que nós falamos, em que ela abraçou com toda a sua piedade, com todo o seu amor, ao nosso Judas, que foi por muitos de nós, ainda hoje, tendo como aquele grande traidor de Jesus, que não foi. Maria, piedosamente, assim como Jesus também foi buscar Judas lá nas furnas, onde ele se encontrava, com todo o arrependimento do que ele tinha feito. E Maria Dolores, escreve assim, um poema lindíssimo, lembrando a mãe de Jesus e lembrando Judas. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, replica interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me novamente, estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não vistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo
é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o retorno que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos e expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal disse que eu era unicamente espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? Então, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Graças a Deus. Desejo a todos um feliz Natal e muita paz. Que os nossos mentores espirituais estejam com Jesus, que há de descer na noite de Natal para nos amparar mais uma vez. Que todos estejamos reunidos em prece, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela imortalidade da alma. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus.